São 10 livros ao todo, Cláudia. Olha como cresceu, a filharada cresceu. São 10 livros, são 3, um de arquitetura de interiores, design de interiores, arquitetura comercial, design comercial. Aquele ali já estou vendo ali 2, olha lá. Olha, cozinha. 3. Tenho mais, está guardado. Tem o último, que é sobre a nova tendência, né, que seria o multissensorial, que está no mundo inteiro, essa tendência de design multissensorial. Tem os 3, né, de beer, cerveja, vinho e café, e vem vindo um outro. No próximo ano vem um 4º nessa coleção. É mesmo? Quer dizer, eu tenho que começar a escrever ainda. Já comecei, já está. Esse ano foi meio complicado, porque eu tive um problema de doença com meu marido e a gente ainda está enfrentando isso, então está meio punk, assim. Mas é sempre uma coisa muito boa estar falando com vocês, tá? E hoje o tema ainda é fantástico, porque eu adoro a criatividade, como é que a gente, né? Como é que a gente quebra esse ciclo de só nada se cria, tudo se copia, né? Como é que a gente quebra esse ciclo? E eu queria pedir para o pessoal também que está aí, mostrem a carinha de vocês, porque para mim é mais... Não tem importância se vocês estão de pijama, tá? Não tem problema, não tem problema nenhum. É que sempre, para mim, é mais legal assim, tá vendo vocês e assim, eu não fico falando papel. Com certeza. Mas Campinas, para mim, é uma coisa... Eu nasci aí, né? Eu nasci em Campinas, sou campineira, e tenho um amor enorme pela cidade. E vamos que vamos? Vamos, Miriam. Vamos nessa. A Miriam, Andréia, você que é expert aí, a Miriam está na tela maior, né? Cláudia, você não vai me ouvir, está me ouvindo? Tô. Ai, milagre, porque geralmente eu dou aula para as meninas com o celular na mão e a câmera. A Miriam, o que ela está precisando? Eu queria deixar a Miriam no quadrado principal, como se fosse a fixa, e a gente lá em cima. Você tem que ir nesse visualizar que a Érica falou, que é no view lá em cima, no lado direito, no alto, à direita, visualizar. Se o seu tiver em português, visualizar, senão é view. E aí você tem galeria que vai vir aqui em cima. Aí você vai conseguir ver todos os alunos em cima e a Miriam vai estar na exposição. Só que na hora que ela compartilhar a tela, ninguém vai ver, só vai ver a tela compartilhada. Então tá bom. Entendeu? Eu preciso fazer alguma outra coisa, Andréia? Não, Miriam, você só precisa no compartilhar no share screen aqui share verde. Screen. Isso, aí você já está aberto, já está minimizado o seu arquivo? Você vai mostrar para a gente? Você vai mostrar alguma coisa? Eu não vou... Não. Não, então... então tá bom. Eu falo, Andréia. Então vai falar como das outras vezes, né, amor? Então tá tudo certo. Então, o que vai acontecer? Cláudia, para você ver a Miriam grande, é o que a Érica falou. Vai no view ou no visualizar e escolhe galeria, não é isso, sócia? Não, agora põe speaker. E aí clica só na Miriam. Aí a Miriam, para quem está falando. Aparece só a Miriam. Que bom que eu não sou a única. Ô Miriam, a gente junta os neurônios para dar um. Para dar um, a gente faz a junção. Você vai lá no view, Miriam, aí vai aparecer speaker. Aí quando você fala, aí aparece só você falando. Se alguém falar alguma coisa, aí aparece... Eu estou bem assim. Eu estou bem com a multidão aqui. A Miriam quer ver todo mundo. A Cláudia quer. Então, a Cláudia que tem que colocar, porque ela vai estar gravando. E a Cláudia quer que grave a Miriam falando. Então, é isso, Cláudia. Então, você coloca lá no speaker. Tá bom. Obrigada, Miriam, viu, gente? Obrigada para os universitários.
Imagina, a gente juntos somos mais. Vai lá, Miriam. Para variar, mais uma boa aula da Miriam, né, Miriam? Graças a Deus. Miriam, daqui a pouco, no meio da aula, a gente vai passar o link da lista de presença e o pessoal vai assinando, tá bom? Ah, tá. E lembrando que todos os livros estão com 50% de desconto. Opa! Todos. Eu não te passei o link? Não, tem que passar. Você consegue pôr no chat? Não, depois você me manda o link, eu ponho. Depois eu te mando o link. Eles fizeram uma promoção. Onde eu falo, eles fazem promoção e tudo por 50%, e se for acima de 99%, entrega grátis. Já gostei, Miriam, porque eu tenho 7. Você tem 10, então os 3 vão virar 50. Olha que maravilha. Estou no lucro, já gostei. Já gostei. Tá joia. Bom, depois você me manda o link, eu mando para eles nos grupos, né? Tá bom? Tá bom. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Como eu falei, eu sou campineira de carteirinha, nasci aí, e é um prazer enorme falar ainda mais sobre criatividade e sobre quebra de paradigmas e tudo mais. Bom, eu queria começar falando assim. Desde que eu estudo, que a gente fala, nada se cria, tudo se copia. Né? Então, esse é uma coisa que a gente precisa, de alguma forma, quebrar esse ciclo. E aprender a ver as coisas de uma forma produtiva, em termos de ver como profissional. Tá? Quando a gente passar a olhar, a analisar, a julgar um determinado espaço, a gente tem que olhar para ele como profissional, e não como pessoa, mas como profissional. Bom, o que acontece? Quando nosso horizonte quanto mais fechado é o nosso horizonte, mais a gente tende a ter dificuldade na criatividade. Isso quer dizer, quanto menos a gente conhece, quanto menos a gente vê diferente, menor a possibilidade da gente criar coisas completamente diferentes. Por quê? Porque a gente é um cérebro cheio de paradigmas. Paradigmas é uma palavrona enorme, que toda vez que eu ouvia essa palavra, eu tremia. Falava, nossa senhora, o que quer dizer isso tudo? Paradigma, gente, tudo aquilo que a gente acredita que é verdade, mas não sabe por quê. Em poucas palavras. Né? Então, a gente acredita e tudo bem. O maior exemplo disso é o quê? O quarto é o dormitório de casal. Quando você pede para uma pessoa fazer um projeto de um dormitório de casal, qual que é o primeiro projeto que aparece? Cama no meio, um criado mudo de cada lado, exatamente iguais, com 2 luminárias exatamente iguais, com um quadro no meio, cheio de almofada, né? Que é o que a gente primeiro vem na cabeça da gente. Por quê? Porque é o que a gente tem em casa. Tá? Porque é o que a gente vê. Né? Porque é o que a gente quer para a gente. Né? Primeiro, aquele monte de almofada. Quando o pessoal vai dormir, o que acontece? Esse monte de almofada vai para o chão. Né? Então, o que acontece? Se foi para o chão, o projeto não foi bem feito. Tá? Porque se a gente cria um problema, a gente cria uma solução. Tá? Então, é a primeira coisa que a gente tem que ver isso. Criou um problema, crie uma solução. Tá? Porque você imaginou, fez aquele quarto, né, todo bonitão, tal. Daí, à noite, tem uma cadeira, você põe uma cadeira no canto e uma pilha de almofadas em cima da cadeira. Terrível, né? Não pode ser, porque a gente está sendo pago. E essa palavra pago, está sendo pago, tem que estar na cabeça da gente.
Segundo, por que o criado mudo da direita é igual ao criado mudo da esquerda? Eu falo isso muito nos meus livros. Por quê? Porque a pessoa da direita é a mesma da pessoa da esquerda? Não. Mas o nosso paradigma de quarto, né, para criar um quarto, é aquele. A gente não questiona. Então, o paradigma é assim, a gente não questiona, a gente só repete. Tá? Então, o que acontece? A gente tem aquele quarto com os dois criados mudos. Isso quer dizer o quê? Que eu me limitei à definição de quarto, não a quem dorme no quarto. Tá? Dá para a gente saber, dá para ir sentindo como é o foco do pensamento, tem que ser em quem dorme, não na palavra quarto. Por exemplo, se eu falar para vocês, para que serve um lápis? Né? Então, me fala, para que serve um lápis? Mas eu quero que vocês me falem 20 coisas para que serve o lápis. Se eu falo para você para que serve o lápis, escrever. Paradigma. Né? Agora eu digo, pensa fora do quadrado. Para que serve o lápis? O lápis serve para segurar o seu cabelo, né? Enrola o cabelo, põe o lápis. O lápis serve para você empinar papagaio, você põe a linha ao redor do lápis. O lápis serve para você, quem é do tempo da fita, né? Da fita de cassete, pôr no meio da fita, gira, 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 para voltar à fita antiga. O lápis serve para quê? Para brincar, para jogar palitinho com os filhos. O lápis serve para fazer um catavento. O lápis serve até para mexer o chá ou o café. Tá? Então, quando a gente... Essa é a quebra de paradigma. Então, a gente tentar olhar para as coisas de uma forma diferente. Tá? É difícil? É. Por quê? Porque a gente é programado, né, para pensar de determinada forma, que é o modo mais fácil. Então, a gente precisa aprender a quebrar esse paradigma, que é o famoso pensar fora do quadrado. Tá? Então, quando eu trago essa visão para dentro do meu dormitório de casal, eu quebro, primeiro, a coisa de o que é dormir. Né? O que é dormir para o seu cliente? Tá? Dormir pode ser a rede. Dormir pode ser um tatame no chão. Dormir pode ser só uma coberta no chão. Dormir pode ser uma poltrona reclinável com massagem. Tá? Dormir pode ser uma cama. Dormir pode ser uma cama a 2 metros de altura. Dormir pode ser uma cama, tá, que vem do teto. Vocês já viram aquilo no Instagram? Fantástico. Os japoneses criaram, porque ninguém tem espaço. Então, você entra um quarto, é um quadradão, você aperta um botão e a cama vem de cima, igual camper, quando você vai acampar. Né? Então, a cama vem de cima, você dorme, acabou de dormir, aperta o botão, sobe. Tá? Em alguns dormitórios, você tem um armário ali, se aperta, vem a cama de dentro do armário. Tá? Então, primeiro a gente precisa definir o que é dormir. Mas não é o que é dormir no geral, o que é dormir para o seu cliente. Porque o modo de dormir dele pode ser completamente diferente do seu. O que significa dormir. Tá? Então, a gente já viu que a gente já está questionando onde, questionando como. Daí você questiona o que você precisa, o que significa dormir. Daí a gente entra no multissensorial. Tá? O que significa dormir? O ato de dormir. Significa estar calmo,
significa uma atmosfera confortável, conforto ambiental. Significa você estar dentro de um ambiente que não tem cheiro de mofo, é um ambiente que tem um odor agradável. Significa, ou pode significar, música, tá? Totalmente alta para a pessoa dormir, porque é assim que ela consegue dormir, tá? Mas, na maioria dos casos, significa conforto ambiental, significa silêncio, significa controle da iluminação. Tem gente que dorme com mais luz, tem gente que precisa estar completamente no escuro, né? Então, você definiu também a atmosfera. Daí a gente tem outra coisa que está vendo, o que ele quer, o que cada um dos dois que dorme na cama quer do seu lado, na sua mesinha. Um lê, o outro não. A luminária que um precisa para ler é diferente da luminária que o outro precisa só para dormir e para ver onde ele vai, né, durante a noite. O que... só um parênteses. Qualquer pergunta que vocês tiverem, façam imediatamente. Tá? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pergunta direto, porque assim eu não... Porque eu falo pra caramba. Quem nunca me viu ainda, eu vou falando disso. Tá? Eu me perco na minha fala. Ela é professora, né? Então ela gosta que interrompa, entendeu? Não é isso, Miriam? Ela não é palestrante, ela é professora, então pode interromper. Pode interromper, porque daí dá mais dinâmica até, caso você tenha alguma dúvida. Então, você vai analisar o que a pessoa precisa, necessidade. Então, quando você abrir o leque, e você não está só no quarto, é uma cama com 2 criados mudos, quando você está começando a abrir seu horizonte, você começa a dar espaço para a criatividade. Tá? Porque você passa a ver outras considerações que devem ser feitas, outros detalhes que precisam ser pensados, que vai abrir o leque para você de outras opções. Tá? Porque essa coisa de achar que olhou, não, o quarto é assim, pum, pá. Projeto não é 2 minutos, não. Tá? Projeto demora. Se você for fazer um projeto certo, se você está pensando corretamente, ele demora. Tá? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que precisa, então, a gente entender para quem é que vai dormir lá. Vocês notaram que eu não falei em estilo? Eu não falei. Eu não disse nada de cor, nada de nada. Por quê? Porque eu estou no processo criativo. E esse processo criativo, primeiro, eu estou analisando a função do espaço. Gente, eu sou funcionalista. Tá? Eu sou uma arquiteta, designer, funcionalista. O que quer dizer isso? Defendo, Miriam, porque eu e Érica no escritório somos assim, eu sempre uso você como referência. A gente enxerga os espaços como função. A estética é de suma importância, mas ele tem que ser usável. Ela é decorrente. Ela é Exatamente. decorrente. Tá? Então, a nova tendência, né, que é o multissensorial, ele diz exatamente isso. Ele diz que no centro dos projetos, que é uma coisa óbvia, é o cliente, é o usuário. O que vai gerar um determinado estilo, uma determinada atmosfera, segundo o que ele precisa, o que ele espera. Então, não é eu crio a atmosfera, daí eu ponho o cliente no quarto. Eu crio o quarto, daí eu ponho a atmosfera para o cliente. Tá? Um exemplo que eu sempre dou, né, Andréa, é a história do bebê. Né? Eu sempre falo do bebê peladinho. Quando o nenê nasce pelado, mas ele nasce funcionando. Daí a mãe veste ele do jeito que quer. Não é assim? Se está frio, se está calor, daí ela veste ele segundo o gosto pessoal da mãe. Né?
Sim. Se ela vestir segundo só o gosto do pessoal da mãe, sem prestar atenção no clima, ele vai passar frio. Tá? Se ela só pensar no gosto dela, ele vai ficar suando que nem louco. Verdade. Tá? Então, é exatamente isso. Tá? O projeto ele precisa funcionar, tá? E ele precisa estar de acordo com as características do clima, porque não é tudo a gente resolve colocando um ar-condicionado. Tá? Esse é o jeito mais fácil. Né? Mas esse é o jeito mais fácil, simplista que tem. Tá? A cortina que a gente coloca no projeto, gente, já tá coisa errada, porque o calor já entrou dentro de casa, ou o sol já entrou quando você precisa colocar a cortina. Tá? Então, o que acontece? A cortina ela acaba sendo uma forma de remediar, muitas vezes remediar o espaço. Tá? Então, a gente precisa ver o que pode ser colocado lá fora, se for em casa, se eu posso colocar uma planta que perca as flores, que perca as suas folhas no inverno, então, no verão, ela cria cria ali fora uma proteção, então eu não vejo, né? O sol não vem, daí no inverno as folhas todas caem e o sol pode entrar. Né? Então, são coisas que a gente precisa estar pensando. Só que a gente não vai pensar nisso se a gente achar que o projeto é a cama, dois criados mudos e o quadro na parede. Tá? A gente tem que pensar mais do que isso. A gente tem que pensar o que é dormir, o que é comer, o que é ler. Tá? Porque se a gente... Isso para fazer, gente, com que o nosso cérebro saia do que a gente viu, registrou, gostou e vai repetir. Tá? Para a gente quebrar esse ciclo do nada se cria, tudo se copia. Tá? Porque quando as coisas precisam ter sentido, fazer sentido, tá? A criatividade aumenta. Tá? Porque você tem que buscar soluções do outro lado do cérebro. Né? Porque se eu perguntar para você, por exemplo, desenhar uma garrafa, todo mundo desenha mais ou menos, ou desenhar uma coisa para eu tomar café. Todo mundo desenha a xícara. Né? Eu estou tomando café numa xicrona. Tá? Tem gente que toma café no copo. Tem gente que toma café na outra xícara. Tem gente que toma café numa xicrinha pequena. Tá? Então, é isso que a gente precisa começar a fazer. Pensar fora do quadrado. E, quando a gente pensa fora do quadrado, eu sempre bato na seguinte frase. Nada tem que ser de jeito nenhum pré-estabelecido. As coisas têm que ser do jeito que elas precisam ser para satisfazer as necessidades do seu cliente. Tá? Os arquitetos não quer dizer que toda fachada tem que ter uma porta e janela. Você pode entrar pelo lado da casa. Você pode ter um paredão, se ele é de frente para o sol. Tá? Você pode ter um paredão e uma árvore que dá flor colorida, completamente diferente, que vai mudar a fachada. Fachada não precisa ser uma determinada coisa. Tá? Quarto, ele não precisa ser um determinado lugar. Tá? Ele não precisa ser só para dormir. Tem gente que lê, tem gente que assiste televisão, tem gente que trabalha, tem gente... Então, cada opção vai trazer uma variante e essa variante vai gerar como é que você vai conseguir colocar aquilo no quadro. Bom, outra coisa que é difícil pra caramba, mas que com o tempo vocês vão chegar lá, você precisa esquecer a palavra eu gosto.
tá? Eu gosto não tem nada a ver com projeto. Concordo plenamente. Tá? Gosto é absolutamente relativo. Eu sempre falo, somos duas pessoas, a pessoa e o profissional. A pessoa gosta das coisas, o profissional tem que entender o cliente. Tem. E a pessoa, quando você está no modo profissional, né, a pessoa não está interessada no que você gosta, no que você não gosta. Tá? Vocês estão vendo aqui? Olha o meu escritório. Porque eu pinto também. Tá? Miriam, então, as alunas acabaram de falar assim, porque eu tenho mania em sala de aula de falar assim, minha casa, minha cara. Não é para ninguém, a casa é para mim. Aí aqui tem aluna escrevendo, minha casa, minha cara. Que eu falo isso o tempo todo. Entendeu? Porque, é gozado, porque às vezes quando eu faço palestra, eu falo, eu tenho uma curiosidade para ver como é a sua casa. Todo mundo acha que a minha casa é uma casa daquelas de revista. Igual a minha, exatamente. 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 Eu posso fazer uma casa de revista para quem gosta de viver numa casa de revista. Mas isso mesmo, porque é o que eu falo com a Érica. A Érica é sócia. A casa dela é a cara dela. A minha casa é a minha cara. Então, a gente faz projetos de gestos maravilhosos para cliente. Eu não gosto. A minha casa é na laje aqui, entendeu? Eu não gosto de gesso. A minha também, mas eu gosto de roda-teto. Então, mas é o que a gente explica exatamente isso, né, Miriam? O eu gosto é quando você está fazendo para você. Sim, para mim, exatamente. Tá? E outra coisa, é lógico, gente, é lógico que o conceito de estética, né, ele vai chegar, o que você está buscando vai chegar ali. Mas você tem que lembrar que quem vai dormir ali, quem vai estar dentro daquela casa, tem necessidades, tem gosto. Tá? Sabe o que segura meu celular? Olha que coisa mais kit. Tá? Mais kit do que isso, tem? Não. Por que o que segura meu celular é isso? Porque isso aqui faz lembrar quem eu sou. E isso é um outro detalhe do design multissensorial. Se você não se identifica, se o cliente não se identifica com o seu espaço, ele não se sente bem. Tá? Então, o design multissensorial, ele busca o quê? Ele busca bem-estar físico e mental. Tá? E isso aqui lembra quem eu sou. Quer ver só o que segura as minhas... Ai! Isso são as minhas canetas. Isso aqui é índio brasileiro. Marajoara, não é Marajoara. Ele é Marajoara. Lindo. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa lembrar, tá, que aquela casa de revista, né, aquela casa Cláudia, aquela casa cor que a gente vai ver, só funciona porque ninguém vive nela. Tá? Quando a gente visita uma casa cor, quando a gente visita uma exposição, tá? Tem que ir? Tem. Tem que ver? Tem. Por quê? Porque a gente vai abrindo o nosso horizonte. Mas não quer dizer que se está lá, é bacana, é super, é uma solução que funciona. Não quer dizer isso. A gente vai lá para quê? Para ver materiais, para ver opções, para ver lançamentos, tá? Mas não quer dizer que aquilo que você está vendo funcione, tá? Porque não tem ninguém vivendo ali. Revista é a mesma coisa. E isso, gente, é o que aconteceu, o quê? Pós-Covid.
Tá? Design multissensorial, ele apareceu por quê? Passou a dar essa importância para ele. Ele sempre esteve ali, né? Faz tempo que a gente usa perfume para tomar banho de banheira, né? Isso é multissensorial, né? Mas por que que ele virou foco? Porque a gente ficou trancado dentro de casa. E quando você fica trancado dentro de casa, aquela casa de revista não existe mais. Porque você não sai de manhã e volta à noite. Tá? Você fica utilizando a casa. E a casa vira bagunça. Tá? A casa cria alma. Tá? Então, quando ela cria alma, né, ela precisa fazer você se sentir bem. Por quê? Baseado na neurociência. Neurociência também é um palavrão desse tamanho. Toda vez que eu vou escrever um livro, eu começo a ver, tem umas palavras que, né? A gente, nossa senhora. É lógico que a palavra em si, neurociência, ela é complexa, mas ela, neurônio, tá? Ciência, estudo do neurônio. Básico, assim, num simplesão, né? Para a gente entender, porque eu me irrito quando você vai perguntar uma coisa, a pessoa responde com outras palavras que você não sabe o que quer dizer, né? Eu acho que é pior ainda, né? Só para dizer que não é importante, então você coloca um palavrão lá que não adianta nada, tá? Então, neurociência, o que ela quis? Ela quis estudar como é que o meio ambiente pode interferir no neurônio das pessoas para que elas se sintam bem. Pessoas com demência. Foi aí que começou. Tá? Daí começaram a se aplicar essas descobertas que fizeram de coisas que fazem as pessoas se sentirem bem, tá? Na parte residencial. Neurodesign, tá? Nas escolas. Isto, tá? Significa quem a gente é. Então, a importância que determinados elementos decorativos, que você pode achar ridículo e kit, sejam de uma altíssima importância para quem vive dentro do espaço. E cada vez que ele olha para aquilo, cria uma sensação de bem-estar e ele consegue dar o seu máximo da sua capacidade profissional. Tá? Então, a neurociência fez isso e começou a analisar como é que podia fazer coisas para as pessoas se sentirem bem. Então, viram, inclusive, que se você está doente ou alguém está doente, se você tem uma janela que olha para fora, você se recupera muito mais rápido do que uma pessoa que fica trancada dentro de um quarto com a cortina fechada sem olhar para fora. Tá? Então, são coisas que, como é que movimenta o seu cérebro. Tá? Então, a gente sabendo disso tudo, né, a gente acaba o quê? A gente é profissional. E quando você vende um projeto para uma pessoa, né, vender no sentido de convencer a pessoa sobre o seu projeto, se ele é baseado, né, baseado simplesmente no eu gosto, você não consegue vender. Tá? Porque ela não está interessada no seu gosto, ela está interessada no gosto dela. Tá? Então, o que acontece? Você consegue ter uma empatia maior, tá? E você vai escolher, é lógico que lá no fundo está o gosto, mas o que a gente faz? Quando a gente não sabe, né, a gente fala para o cliente assim, fala, olha, você quer colocar um tecido aqui? Faz assim, você vai primeiro, escolhe os tecidos que você gosta, né? Daí você vai, entre os tecidos que ele gostou, você analisa qual que tem o tato melhor para estar num sofá, qual que tem as características acústicas melhor,
para estar no piso? Qual que tem massa térmica? Né? Massa térmica é outro palavrão desse tamanho. Massa térmica quer dizer o seguinte: eu tenho uma coisa aqui, o Sol incide nessa coisa. Ela vai esquentar ou não? Ela vai esquentar se ela tiver massa térmica. Ela não vai esquentar se ela não tiver massa térmica. É isso a definição. Tá? Então, o que quer dizer? Se eu ponho se ela chega para você com vários tecidos, ou ela chega com você para várias peças para pôr no chão, tá? Você vai tirando segundo a acústica, do local que você quer. Você vai tirando segundo a massa térmica, porque vai incidir muito sol. Tá? Então, dentro do gosto dela, você vai selecionar profissionalmente quais são as melhores opções. Tá? Isso é uma forma, para quem tem mais dificuldade de perceber o que iria agradar ou não o cliente, fazer dessa forma. Então, ele te traz os materiais e você seleciona, segundo a sua capacidade profissional, qual o material melhor para um determinado ambiente. Existem, gente, vários tipos. Eu não sei que ano que vocês estão? Esse pessoal entrou agora, está terminando? Miriam, tem gente, eu estou contando aqui porque eu sou a neurótica, hoje eu estaria dando aula de projeto comercial. A minha turma do EAD está aí. Aí tem o João, que está calado ali, que é um barbudinho, agora eu chamei a atenção dele, quer me matar. Ele é professor do TCC, da monografia. As meninas estariam dando aula com ele. Tem a turminha que eu dou aula de primeiro híbrido da noite. Mas a Érica, então, minha sócia, tem de tudo. A Érica, minha sócia, falou que o primeiro dela amanhã também está, né, sócia? Tem algumas. Algumas, isso. Tá. Não, é bom saber, porque daí eu sei aonde, né, com que eu estou falando. De tudo, tá do primeiro ao último aqui. Tá. Miriam, desculpa te interromper. É que me surgiu uma dúvida agora. Que você disse que deixa o cliente ir e ele escolhe, e dentro das escolhas dele, nós, como profissionais, fazemos os ajustes. Porém, nós fizemos algumas visitas em algumas lojas, assim, para a gente conhecer tecido, objetos, coisas e tal, e foi passado para a gente que o cliente fica meio perdido, não sabe, não tem referência, né? Até a gente fica, né? Chega naquela loja linda, maravilhosa, tem um monte de coisa, e que é para a gente ir antes, a gente já tem mais noção mais ou menos do cliente, e deixa, tipo, pré-selecionado, porque se você coloca muita opção, ele não sabe o que ele quer, né? Que é para fazer uma coisa meio direcionada para facilitar a escolha. Isso depende muito, Célia, do profissional. A sua capacidade de perceber o cliente. Tá? Se você tem dificuldade em perceber o cliente, você pode mandar ele antes. Ele pode selecionar coisas para você. Se você não tem tanta dificuldade, você acha que você pegou o que seria o gosto do seu cliente, você vai antes. Certo? Muitas vezes eu fui em loja, peguei um monte de tecido, daí você leva na casa do cliente, põe em cima do sofá, estica lá em cima do sofá, dentro das opções que você acredita que seriam... Daí é o processo inverso. Tá? As características de materiais que você acredita que seriam necessárias melhor para o ambiente e leva as opções para ele, dentro daquelas opções, colocar o gosto dele. Então, tudo depende. Se você tiver com dificuldade, você manda ele antes. Ou você pede até para fazer pasta. Tá? Põe numa pasta tudo que você gosta. Tá? Você vai ver que no começo ele começa a colocar tudo que ele gosta, mas daí, em um certo momento, ele começa a ser seletivo, a pensar em outras coisas também, para você ter uma ideia. Porque alguns profissionais pegam muito fácil o que o cliente conseguem olhar para o cliente, mas no começo é muito difícil. Sim. Tá? No começo é muito difícil.
Outra coisa, algumas vezes, por exemplo, eu lembro que um cliente meu, eu tinha um sócio no Brasil durante muitos anos, e basicamente eu ficava mais no projeto e ele ficava mais no finalizador do projeto. Né? Então, por exemplo, o cliente chegou para mim e falou assim, Miriam, você pode ir comigo para escolher os livros que eu vou pôr no centro da mesa. Eu quase caí das minhas pernas, porque para mim isso, sabe, é completamente o que a gente está olhando aqui, né? Mas esse tipo de cliente também existe, onde para ele o que ele está buscando é uma representação social. Então, ele quer, através do seu banheiro, através da sua cozinha, através da sua casa, estabelecer-se como uma pessoa pertencente a um determinado grupo de pessoas trendes, de pessoas que... Tá? Daí, ele não consegue escolher o livro. Porque não é ele. Entendeu? Não é ele. Ele não sabe, ele está criando a casa como um cenário. Ele quer que aquele cenário mostre que ele é uma pessoa que, na realidade, ele não é. Então, ele não consegue comprar o livro. Tá? Então, daí fica a coisa, vai numa coisa de arte, compra, sabe? Livros que nunca serão abertos. Eu não conseguia ir, eu mandava meu sócio. Né? Eu fico na criação, no design das coisas, daí na finalização, quando você precisa dizer o que é trend, o que não é trend, ele ia. Tá? Então, são coisas, até o que eu ponho na lareira. Né? Tá? Eu iria colocar isso aqui, mas o cliente me mata, né? Porque ele não quer que alguém entre na casa dele e veja o Cristo. Sabe? Eu tenho que ver o Cristo, mas o cliente não quer. Quer que entre lá e veja o que significa a casa. Tá? E não tem, gente, não tem certo e errado. Tá? Eu digo sempre isso, não tem certo e errado. Não, julgar é complicado. Tá? A casa tem que ser aquilo que a pessoa quer que ela seja e que ela reflita. Você, como profissional, tem o dever, tá, de orientar o seu cliente para o caminho certo. Tá? De uma forma absolutamente educada. Tá? Livros, qual que você gostaria? O que você se interessa? O que você acha? O que seu filho gostaria de folhear quando ele está na sala? Entendeu? Então, tentar introduzir uma personalização do espaço. Tá? Criatividade, gente, ela aparece em dificuldades. Tá? Em dificuldade. Então, eu sempre fazia assim com os meus alunos, eu fazia para eles assim, o primeiro quarto que eles projetavam, eu falava, não pode colocar a cama encostada na parede. Tá? Tem que pôr a cama em diagonal. Tá? Então, isso para quê? Porque quando você tem que colocar a cama num lugar diferente daquele que você está acostumado, você tem que buscar uma solução, tá, que você não conhece. Então, você força a criatividade a aparecer. Tá? Já aconteceu de eu fazer projeto, que eu cheguei na casa, a pessoa falou assim, olha, menina, eu quero... Porque eu desenhava mobiliário, tá? Eu fazia desde o projeto da residência até projeto de mobiliário. E falava, não, a TV tem que ficar neste ângulo. Tá? Porque a gente assiste a televisão daqui, então tem que ficar nesse ângulo. E era um ângulo que não fazia sentido com nada. Mas o que eu fiz? Eu precisei desenhar, marcar qual era o ângulo, e a partir daquele ângulo criar um móvel que
estivesse dentro da casa, dentro da sala de televisão, tá? E que encaixasse e que fosse uma coisa esteticamente boa. Tá? Então, a dificuldade, ela estimula a gente a criatividade, porque a gente não conhece, a gente não tem paradigma sobre aquilo. Né? Se eu falar para você, eu quero que não pode ter mesa de centro, tem que estar em 45 graus e não pode ter tapete. Tá? Então, dependendo do que você tem, quais são as soluções que você vai ter para aquele problema. Tá? Enquanto eu acho assim que a parte de colocar, né, colocar detalhes na lareira ou colocar os livros sobre a mesa é a última parte do coisa que seria a decoração. São detalhes decorativos que você pode jogar fora, né? Que aqui na Austrália eles têm mania de a casa é temática, né? Por exemplo, é inverno, então trocam-se todas as almofadas e todas as almofadas são temáticas de inverno. Né? Daí vem verão, joga fora todas as almofadas, então põe coisas que sejam temáticas com abacaxi, com coisa, né? Então, troca tudo, é outono, né? Então, isso é decoração. Porque onde você senta, tá? Como você senta, tá? E com quem você senta é o projeto. Tá? Esse fica ali. Né? Então, por exemplo, quando a gente vai também para coisas, né, de moda, modismo, troca a decoração. Troca o abacaxi de cima da mesa e coloca um navio. Tá? Isso é decoração. Se você colocar o abacaxi em todos os seus, no banheiro, em todos os seus azulejos, você não pode trocar o abacaxi. O abacaxi fica ali. Tá? Então, o que acontece? A gente vai colocar modismos e coisas mais em peças que podem ser trocadas. Tá? Por isso que é importante que esteja a estrutura do seu projeto seja uma estrutura forte, uma estrutura que funciona. Né? Outro exemplo que eu sempre dou é o minimalismo. Né? O minimalismo é fantástico para quem mora na Escandinávia. Tá? Eu sou brasileira, adoro samba e adoro carnaval. Tá? Sapucaí não tem nada com minimalismo. Tá? Sapucaí é exatamente o oposto do minimalismo. O over do minimalismo. É o oposto. Tá? É o oposto. Por quê? Porque é cor, é brilho, é música, é movimento. O minimalismo é calmo. As linhas são retas. Né? Por quê? Porque eles são lá de cima. Eles são escandinavos. Eles são frios. Eles são daquele jeito. O brasileiro da Sapucaí não pode viver num espaço totalmente minimalista. Tá? Ele tem que ter ligação. Então, a gente tem que fazer o quê? Adaptar o estilo, se a pessoa quer aquele estilo, adaptar o estilo à realidade da pessoa. Tá? Porque eu estava dizendo, por exemplo, quando eu falei para vocês do negócio da cama, né, dos dois criados mudos, se a pessoa que dorme, eles são completamente diferentes, tá? Do lado direito e do lado esquerdo. Mas, se um deles é totalmente, como a gente fala, totalmente
justo, totalmente simétrico, ele é na concepção dele, ele é totalmente, procura a perfeição na simetria, você faz um criado mudo diferente do outro, com uma luminária e outra, ele morre louco dentro do quarto. Tá? Porque ele não consegue dormir. Então, você tem que saber também, tipo, que dentro dessa coisa toda, as necessidades também, porque emocionais. Tá? Então, se você, por isso que eu digo que ninguém precisa ter escritório, você vai na casa do cliente. Tá? Por quê? Porque você tem que ver a casa do cliente. Você tem que ver a família do jeito que ela mora. Você tem que ver, você vai fazer o projeto de um dormitório, de um escritório, vai na casa do cliente. Olha, vê como é que ele é, se ele é bagunceiro, não é bagunceiro. A bagunça existe porque ela não tem onde colocar. A bagunça faz parte, ó. Isso aqui é bagunça. Né? É uma bagunça organizada. Porque eu preciso que ela seja desse modo. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente, tá, entende o cliente, quando a gente não usa a palavra eu gosto, tá? A gente usa as palavras é interessante, é boa para o projeto, mas você não está escolhendo porque você gostou. Se você está escolhendo porque você gostou, ele não vai te pagar. Ele quer o seu conhecimento. Tá? Ele quer o seu conhecimento. Então, você vai na casa dele, vê como ele é. Se você abre um closet dele e vê que todas as coisas estão penduradas corretamente, em ordem de tal cor para tal cor, isso já te diz que esse cliente é mais metódico. Tá? Então, você vai ter que ler nas informações que estão ali, que você está captando, coisas que você não precisa entrevistar. Porque tem muitas coisas que a gente fala, não, faz um questionário. Né? Existe, se você tem dificuldade, faz o questionário, mas o melhor é você ir e conversar com a pessoa. Vai almoçar na casa da pessoa, vai tomar um café na casa da pessoa, vai na cozinha. A pessoa vai na cozinha pegar um copo d'água, você vai falando com ela, entra na cozinha e olha. Tá? Porque você precisa entender a família, você precisa entender a pessoa para poder fazer com que o projeto que você está fazendo seja criativo, personalizado e adaptado àquelas pessoas. Não o tudo se cria, nada se cria, tudo se copia. Né? Que é a solução mais fácil. Então, você deixa a parte do... Por isso que, quando a gente pensa nessa, né, um foco maior na criatividade, quando a gente cria, tem um foco maior na personalização do espaço, né, o que acontece? A gente tem mais chance, tá, de criar uma coisa que seja realmente sensorial. Fala, Carla. Opa, sumiu. Quem que entrou? A Carla, foi a Carla. Carla, desliga o som, então. Desliga o som. Pode aparecer. Bom, então é isso, gente. A criatividade da gente, ela está ali. Tá? Ela está dormindo. Tá? Ela está ali. Se vocês estão nessa profissão, se vocês optaram por estar nessa profissão, é porque existe um ser criativo. Tá? Dentro. Ele pode estar dormindo por hora, esperando ser acordado. Ele pode estar dormindo porque ele está com medo de sair. Tá? Mas eu digo para vocês uma coisa. Errem o máximo que vocês puderem enquanto vocês estão estudando. Ousem soluções que você acha que até pode ser uma solução estúpida. Coloca, questiona. Por quê? Porque vocês estão pagando para aprender. Falo isso para elas. Depois a vida vai cortando a nossa criatividade. E daí você estabelece e vai fazendo, tá? Acredite que não é tudo que você vê é bom.
Porque é muito difícil você olhar uma coisa na internet e falar, nossa, isso é bacana. Você não sabe se o cara que morou lá, ou que mora lá, era aquilo que ele queria. Às vezes você olha e fala, ah, não, isso daí não está certo. Você não sabe se precisou ser daquele jeito, porque tinham limitações. Então, você analisar um projeto sem conhecer a realidade que vai utilizar o espaço é muito complicado. Tá? Então, a gente precisa aprender a não dizer eu gosto, bonito não existe de jeito nenhum no seu vocabulário profissional. Nada é bonito. Tá? É eficiente, é de acordo com... esteticamente correto, tá? Porque bonito, bacana, isso eu digo ensinando vocês, mas quando você fala com o cliente, não existe. Tá? Tem uma das cadeiras que eu mostro num dos meus livros, que é aquela cadeira Macintosh. É uma cadeira que parece uma girafa, foi o que me disseram, né? Então, aquela cadeira Macintosh é uma cadeira feita de madeira. Eu não sei se vocês sabem qual é. É uma cadeira reta, assim, espaldar alto, né? Espaldar alto e retona. Bom, o que acontece? Se você chega na casa de um cliente e você vê uma peça e você critica, ou fala, você não pode criticar, porque você não sabe o que é aquilo. Tá? Disseram para mim, essa cadeira parece uma girafa. Realmente parece uma girafa. Mas a importância dessa cadeira é uma cadeira dos anos 30. Opa! Exatamente. É a cadeira aí. Tá? Estava então, fazendo a mesma coisa, estava procurando na internet. Não, eu já procurei, Miriam. Isso é uma professora que dá aula online. Então, eu já procurei e já pus aí para você, entendeu? Olha, então, essa cadeira, ela é o quê? Ela não é para você sentar. Tá? Não é para você colocar numa mesa de jantar. Porque ela é terrível, ela não tem a menor ergonometria. Você fica com dor nas costas, ela é madeira pura, tá? Fica com dor no quadril ali de ficar sentado. Isso por quê? Porque ela vem da onde? Daí vem a gente entender. Ela vem 1920, 1930, desenhada pelo Macintosh. Ela é desenhada, foi criada numa época onde a estética prevalecia. A estética era mais importante do que qualquer outra coisa. Época do Cancan, Art Deco, aquelas moças dançando, né? Toulouse-Lautrec. Então, o que acontece? Ela é uma escultura. É para você usar a cadeira como uma peça, como se você estivesse usando uma escultura. Então, ela vai estar numa entrada, ou ela vai estar numa sala, onde ela vai estar só para ser apreciada como uma escultura. Então, é muito difícil a gente julgar coisas, principalmente se a gente não sabe. Tá? Então, é interessante. Quando você olha uma coisa, né, a pessoa, o cliente gosta, você não gostou daquilo, ela é interessante. Tá? Não imita a sua... É interessante. Tá? Daí você vai entender mais sobre o assunto. Tá? Gente, para a gente finalizar, eu queria só dizer para vocês uma coisa. Abram os horizontes. Tá? Abrir os horizontes significa ir no cinema, não é o filme, mas olhar o cenário. É ir num teatro, não só pela peça, mas pela atmosfera, mas pela identidade do lugar. Tá? É ir no museu, não só pela qualidade dos quadros que estão lá, mas pela atmosfera,
pela sensação que passa, pelo poder do silêncio, tá? O poder das cores, tá? Então, é você, se não dá para ir, vai via internet, tá? Mas vocês viram que tudo agora é uma experiência. Vocês estão vendo exposições que estão indo para o mundo inteiro, o Van Gogh, né? Matisse, são experiências. Você vai tomar café, é uma experiência. Para quem está fazendo comercial, principalmente isso. É uma experiência tudo agora. Você vai comer, é uma experiência de comer. Você vai viver, é uma experiência de viver. Por isso que o livro chama Vivendo os Espaços. Tá? Então, se você vai tomar um café, é a experiência de tomar um café. O que é que significa a experiência? Você ativar o nariz, você ativar o ouvido, você ativar o tato, você ativar o paladar, você ativar a visão. Então, você vê, sente, respira. É aquela coisa, quando você vai num parque, você anda no parque, você tem ativado todos os seus sentidos. Tá? É multissensorial a experiência. Por quê? Porque ela ativa o seu odor. Você sente o pato, você sente o odor da planta, você sente o odor que vem do lago, você sente o frio, você sente o vento, você bate numa planta, tá? Você olha o seu espaço, tá? Você ouve o pato, o vento, o carro. Então, o que acontece? Você ativa todos os seus sentidos, você se sente bem. E isso é a tendência. Onde você senta, ser suave, onde você toca o material, você toca as coisas, elas são gostosas de você tocar. Onde você olha, as coisas te levam para lugares bons. Tá? Essa é a tendência. Design afetivo, né, Miriam? Aquela coisa do design afetivo, né? O afetivo por trazer você, levar Sim, vocês. E no comercial é isso também, tá? Sim. No comercial é 100% isso. Né? É você fazer que tomar um café, por que você paga? Sim, acionar o consumo, exatamente. Né? Por que você paga? Porque você vai lá não só para tomar um café em 2 minutos, como na padaria. Você vai lá para ter uma experiência, viver um lugar. Por que você paga R$200 para comer um ovo? Porque comer o ovo vai ser uma experiência. Você não liga se isso é uma experiência. A experiência você vai sentar no lugar agrega, bom. Né? A experiência sempre agrega emoções, agrega imagens, agrega repertório. E isso faz com que, quando a gente tem que trabalhar com coisas que a gente não conhece, a gente tem que ser criativo. Tá? Então, errem, gente. Tá? Errem o quanto for, para que as professores de vocês corrijam. Tá? Você não vai fazer um curso para estar fazendo tudo certo. Né? Você tem que fazer coisas para que você está ali para aprender. Então, erre enquanto você está aí. Né? Para que a gente erre menos na hora que sair, porque vai errar. Tá? No começo, todo mundo vai errar. Tá? Então, é assim mesmo, a vida da gente é assim mesmo, e a gente tem que colocar esse desejo de ser diferente e personalizar. Não seja egocêntrico. Tá? O projeto não é para você, não é, né? A gente não está, infelizmente, a gente não está fazendo um projeto para a gente com o dinheiro do cliente, né? A gente está fazendo um projeto para o cliente com o dinheiro dele, tá? Qualquer coisa, gente, eu estou à disposição de vocês, eu estou no Face, eu estou no Instagram, eu estou no YouTube, tem vídeos lá sobre coisas, tá?
Qualquer coisa que vocês quiserem, entre em contato, para as professoras, eu estou absolutamente à disposição, é só entrar em contato comigo, a gente conversa de novo, faz o que for, é um prazer para mim estar falando com vocês aí no meu querido Brasil. É um prazer ouvir sempre você, Miriam, é muito gostoso. Eu falei em sala de aula, gente, a conversa é muito gostosa, e eu ainda falei dos livros, os livros são muito gostosos de estar lendo. Falei ontem em sala de aula para eles, essa semana. E outra coisa, gente, eu sempre sou chata com isso, tá? Desliguem o celular quando estiverem criando. Nossa, isso é de suma... telefone. Fale mais outra vez, Miriam, porque eu acho genial isso, porque as pessoas parecem que só vivem no celular. Se você quiser falar... Desliguem o celular, coloque no telefone, porque se alguém precisar te achar por necessidade, te acha, e desligue, porque você não consegue se concentrar, você não consegue ser criativo pensando em outra coisa. Você vai ser pago para fazer um projeto, você tem que buscar dar ao seu cliente o máximo que você pode dar, e não é com o celular ligado que você vai conseguir. Lembre sempre disso. Somos várias pessoas estão se formando, estão começando o curso. O que vai fazer a diferença é o quanto você consegue se concentrar naquilo que você está fazendo. Tá? Desliguem. Gente, eu cresci sem celular. Eles acham que não tem vida, né, sem o celular. As pessoas estão ficando inconvenientes. Conversando com o cliente no celular, quer dizer, aquele momento é do cliente. Dane-se se o mundo está caindo do outro lado. Aquele momento é o cliente. Largar o celular. E sabe uma coisa, Miriam? Nesses anos todinho, porque eu e Érica somos sócios, nós somos professora há mais de 20 anos na Arquitec. Eu adoro quando você entra dando palestra, porque você vai de encontro com o que a gente pensa, eu e ela, o que é o design para a gente. E aí eu vejo você, graças a Deus, uma autora muito reconhecida na nossa área, design, você é referência no design de interiores, é onde a gente indica as bibliografias todinhas, quase 90% são os seus livros. E aí é bom que quando eu fico te vendo, e toda vez que a gente se encontrava, mesmo que fosse presencial ou online aqui, você é muito coerente com o que você fala. O design para você é muito pé no chão, é do jeito que eu enxergo o design. Sem deslumbramento, sabe? Sem essa coisa de estrelismo, de egocentrismo. De necessidade de gastar fortunas e fortunas para atender o cliente. A gente consegue dar soluções muito interessantes num custo, né? Uma coisa viável, né? Palpável para qualquer um. A gente sempre lembrar do seguinte, gente, eu quando me formei, antes de me formar, eu trabalhei com o Stig Bergamin. E trabalhei com ele 6 meses no escritório dele, trabalhei com Adolfo Lindenberg, trabalhei em todas as áreas, procurei trabalhar em todas as áreas e tal. Cada um de nós escolhe que tipo de profissional quer ser. Tá? Eu acho que conseguir personalizar totalmente é o mais difícil dos profissionais. Se o profissional consegue personalizar, ele conseguiu uma grande coisa. Tá? Se depois de você aprender a personalizar, você quiser ser um profissional de grife, siga o seu caminho. Dani, deixa eu entrar na sua vida um minutinho. Sua vida é muito tranquila, cara. Minha vida é muito tranquila? Sumiu. Tem alguém entrando na vida de alguém aí, ó. Deixar o microfone aberto. Ai, que horror. Será que sou eu? A minha vida é tranquila? Não. A Cláudia está se matando. Essa foi ótima. Só para uma coisa bem rápida, tá? Gente, eu me formei, não tinha trabalho, tá?
me formei, acabou, e aí agora não tinha trabalho nenhum. Fui trabalhar num lugar fazendo desenho, precisavam de um profissional para desenhar móveis coloniais brasileiros e fazer um catálogo. Fui lá, ganhando nada, assim, mal pagava a minha gasolina. Fui para lá, trabalhei lá 6 meses, copiando os móveis ao vivo, passando eles para o papel. Esse trabalho eu fazia trabalhando, ganhando nada, quase, e trabalhando com o marceneiro. Tá? Quando eu consegui engatar e comecei a trabalhar, porque eu sempre acreditei, a gente pode fazer, portanto que nunca fez, vai, aprende, sacode e vamos que você consegue fazer, né? Aquele trabalho que eu não ganhava nada, deu para mim todo o embasamento que eu conheço sobre marcenaria. Eu pude desenhar todo tipo de mobiliário. Porque durante 6 meses eu não ganhei quase nada, mas eu estava sendo paga para aprender. Tá? Então, o que a gente precisa ver é o seguinte: tenta fazer estágio, onde quer que seja. Nem que seja em loja, mas não fica lá muito. Fica 6 meses num lugar, tenta achar outra coisa, tá? Eu trabalhei 6 meses na Imurb, em São Paulo. Eu fiquei dobrando planta. Eram aquelas plantas enormes, né, da cidade de São Paulo, e eu ficava o quê? Pintando o Rio Tietê, o Rio Pinheiros e dobrando. Fiz isso durante 6 meses. Tá? O que adiantou isso para mim? Tá? Quando eu me formei, eu andava pela cidade de São Paulo de olhos fechados, porque eu conhecia, eu ia para todos os bairros possíveis e imaginários, porque eu sabia onde ele estava. Tá? Eu sabia como funcionava um escritório daquele tamanho. Eu aprendi a ver como se atendia telefone. Eu aprendi a ver como é que se tratavam os clientes. Trabalhei no SIG, tá? Aprendi o que eu não queria ser. Tá? Eu não queria ser um arquiteto de grife. Eu queria ser um arquiteto funcionalista. Aprendi que tinha brigas de clientes homéricas, marido e mulher. O marido ia embora, a mulher ficava, batia a porta. Tá? Então, eu aprendi que aquilo é normal e acontece. Tá? Aprendi que, às vezes, ele chegava com uma coisa, falava assim, com a Architecture Digest, né? E fazia assim, faz essa perspectiva aqui nesse ambiente do cliente. Tá? Ele tem um gosto fantástico, né? Refinado, então ele sabia captar as coisas e copiar. Né? Aprendi que a gente erra. O primeiro projeto que nós fizemos, eu fiz com o meu sócio, nós esquecemos de contar o rodapé. Então, chegou os móveis e os móveis não entravam no lugar. Tá? Então, o que aconteceu? Você tem que saber, né, amenizar a situação, chamei o marceneiro cortou o pé, tarará, tarará. Nunca mais eu esqueci de considerar rodapé. Tá? Então, trabalhem onde der, aprendam, olhe filme. O filme está péssimo, olha o cenário, olha onde vive, olha a casa da pessoa. Por que ela vive daquele jeito? Olha o quarto da criança, como é que é. Amplia. Tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, gente. Beijo enorme, tá bom? Miriam, muito obrigada, viu? Nada. Tchau, pessoal. Obrigada, Miriam. Obrigada, Miriam.